Aqui para o nosso ciclo, né? Como eu disse no começo, não é o último, mas é o último deste ano, né? Então, esse ciclo a gente está falando sobre a vida e a força as forças da natureza, né? E dessa vez chegou a parte das forças da natureza, né? Então, hoje a gente recebe aqui a professora Fabiana, que vai falar um pouco sobre física, sobre a força das naturezas. E só para apresentar a professora, ela é diretora científica do Instituto Educacional Futuro da Ciência, doutora em Educação pela USP e fez pós-doutorado em ensino de física. Então, vai ser uma palestra muito interessante. Como sempre, não guardem as perguntas, não levem as perguntas para casa. E a dinâmica fica a mesma, tá? Então, a gente vai ter o intervalo 10h30, temos aquele questionáriozinho de avaliação, né? E no final, sorteio. Então, todo mundo, por favor, assine a lista de presenças, tá bom? No mais é isso, eu deixo o palco para a professora Fabiana. Obrigada, Sato. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Que público diferente, que legal. Estou muito animada para o dia de hoje. E reforço o que o Sato falou. Vocês fiquem super à vontade para fazerem perguntas. Eu fiz uma apresentação bem suave para que vocês possam interagir. E a ideia é a gente construir esse assunto juntos, tá bom? Estão animados? Temos até meio-dia para conversar sobre esse tema. Esse é um tema bastante comum e importante dentro da física. Quem de vocês já ouviu alguma coisa sobre esse assunto, as 4 forças da natureza? Se você colocar lá no Google, você vai ver as 4 forças da natureza. É um tema importante dentro da física. E para a gente falar sobre esse assunto, eu quero mostrar como que esse assunto foi desenvolvido ao longo do desenvolvimento da física. Porque ele é um assunto, como eu disse, importante, e o entendimento da natureza trazido pelo progresso científico, a visão de mundo trazida pelo desenvolvimento da física, ele é muito bonita, e ela é muito construída, e demorou 4 séculos. Então, esse tema, eu vou usar esse tema para falar das ideias acerca do mundo material e da energia, principalmente, de 4 séculos de desenvolvimento de física, desde mecânica clássica, Newton, passando por um pouco de eletromagnetismo, e claro, eu não posso deixar de falar de relatividade e física de partículas, porque tudo isso está dentro desse tema. Então, nós vamos construindo esses 4 séculos de ideias e de ressignificação e desenvolvimento, e eu vou usar esse tema para isso. Tudo bem? Então, antes de entrar no tema especificamente, gostaria que vocês pensassem o que existe no mundo. Essa já é uma resposta dentro do campo da física, né? Mas assim, se você faz de conta que você não passou pela escola, não sabe nada de física, o que existe no mundo? Coisas. Coisas. Um monte de coisa existe no mundo. Tudo que você pega, tudo que você toca, tudo que você come, tudo que você vê, a cadeira que você está sentado, o celular que você tem na mão, absolutamente tudo, coisas visíveis, a gente chama de coisas mesmo. A gente pode considerar matéria, e a gente aprende na escola, né, ensino fundamental, principalmente, que a matéria se apresenta em 3 estados, né, gasoso, líquido e sólido. Então, se a gente pegar no estado sólido, que é o que você pega mesmo com a mão, objetos, a gente consegue quebrar os objetos em pedaços. Eu não tenho um giz aqui, essa lousa não é de giz, mas se você tivesse um giz na mão, por exemplo, eu consigo quebrar esse giz em 2 partes, tudo bem? Mas eu posso quebrar em um monte de pedacinhos, e eu vou ter uma montanha de pedacinhos aqui, um monte de pedacinhos de giz, eu consigo quebrar. Até quanto eu consigo quebrar esse giz? Isso. Se a gente sabe que, tudo bem, eu não consigo quebrar até falar, ó, aqui tem um átomo, aqui tem uma, não é assim, mas nós vamos falar bastante de átomo hoje. A menor parte dos objetos visíveis, esses que a gente pega com a mão, matéria, é formada de átomos. Então, se você pensar nisso com bastante calma e atenção,
o conceito de objeto, ele não existe. Tudo que você vê, tudo que você pega, tudo que você enxerga, tudo que você come, em última instância, é formado de partes menores. Então, essa coisa aqui, ela não existe como objeto. Isso é recente, falando da física contemporânea. Se você pegar 4 séculos atrás, tudo bem, essa coisa, é isso que nós vamos mostrar, como que foi a evolução dessa ideia de coisas e de objeto. Então, tudo é formado por partes menores, tudo, tudo, tudo. Se você pegar esses objetos todos, inclusive nós, você aqui, seu corpo, está numa escala de coisas visíveis, de coisas palpáveis, que é formado por partes menores. Muito bem, isso é uma questão de escala. Existem coisas que são maiores e coisas que são menores dentro desse conjunto que está na escala humana, na escala das coisas visíveis que você pega com a mão. Então, o que pode ser maior do que esses objetos? Coisas e sistemas bem maiores, por exemplo, o sistema solar. É considerado uma coisa também. É um sistema formado de partes, assim como o giz eu quebrei em vários pedacinhos, o sistema solar também é uma coisa, também é um sistema formado de partes. No caso da Terra girando em torno do Sol, 2 partes, a Terra e o Sol. Sistemas. Então, numa escala maior, nós temos sistemas solares, planetas girando em torno de estrelas, nós temos galáxias, e temos também aglomerados de galáxias, ou seja, isso num macrocosmos, né? E se a gente for para o outro lado da escala, coisas menores do que essas que a gente vê com a mão, o que nós teríamos? Um passinho assim, ó, de coisas menores do que esse objeto que eu pego com a mão. Por exemplo, átomos e moléculas. Está numa escala de coisas que existem, que são formadas de partes, que a gente também chama de objeto. Objeto. São os átomos e as moléculas. E tem coisas menores do que nessa escala de átomos e moléculas? Tem. O que, por exemplo? Nossa, já foi para o mais, não. Tem uma coisa antes das partículas elementares. Se você pegar, por exemplo, um átomo, ele é formado de um núcleo e elétrons girando em volta. Joga fora os elétrons. O que sobra ali? Um núcleo. O núcleo é uma coisa? É uma coisa. Também formada de partes. A gente também chama de sistema. Então, existe uma outra escala, que é a escala do núcleo dos átomos. E aí, uma escala ainda menor. Se você considerar o núcleo que é formado de prótons e nêutrons, tem algo que é menor do que um núcleo? Tem. Mas pensa só no núcleo. O próton, ele também é um sistema formado de partes. E é o que nós vamos chegar até o próton hoje. Então, os prótons e os nêutrons também são uma coisa formada de 3 pedaços. 3 quarks. Nós vamos falar dos quarks bastante. Então, é isso aqui, ó. O próton e o nêutron é o menor dos sistemas. É o menor sistema que existe. Você fala, é a menor coisa que existe? Não, é o menor sistema formado de partes, que forma a matéria visível e palpável. Tem coisa menor do que o próton? Tem, mas aí não é mais sistema. São as partículas elementares. Entenderam isso, pessoal? Partículas elementares. Partículas. Vai lá, vamos começar a conversa. Plasma, isso. Isso. Nós vamos chegar nesse, já adiantou tudo. Não, nós vamos chegar em estados diferentes da matéria, tudo bem? Vamos chegar nisso. Mas você pega o plasma que é considerado o quarto, é como se fosse um gás, só que ele é ionizado. Os átomos perdem os elétrons, então fica uma sopa de elétrons livres
E íons, porque o átomo perdeu o elétron, virou um íon. Fica carregado positivamente. Então é uma sopra, esse é o quarto. Não, não. Então, existem muitos estados, nós vamos falar de vácuo, nós vamos falar de um monte de coisa aqui, até chegar no... e esse é o entendimento da matéria e da energia que eu me referi no início. Que hoje o que a gente entende de matéria e de estados, não dá nem mais para falar que é da matéria, são estados energéticos de coisas, que são camadas e panos de fundo. Nós vamos chegar até o bóson de Higgs, a partícula de Deus, tá bom? Vocês veem, mas é uma coisa tão... Como é que você chama mesmo? Laerte. É uma coisa tão abstrata, que vocês vão precisar desligar o cérebro para conseguir penetrar nesse mundo abstrato e muito matemático. É claro que eu não vou pôr nenhuma equação aqui. Aliás, eu vou pôr uma equação só. É a mais simples da física, que é o E igual a mc2. É a única equação que eu vou colocar. Mas é um mundo muito abstrato, lógico e matemático, que você penetra não mais com... Você penetra com a lógica matemática, que é um pensamento estruturado diferente desse comum que a gente entende o mundo. Mas vamos com calma, Laerte, a gente vai chegar em tudo isso. Então, essas são as partículas elementares. É a menor coisa que tem, mas não é sistema. Pessoal, partícula elementar é um negócio muito esquisito. É um negócio muito estranho, porque sistema é um negócio que você quebra em duas partes. Partícula elementar, você não quebra em duas partes, ela é considerada um ponto, sem dimensão, sem tamanho. Porque se tiver tamanho, você quebra em dois. Não tem tamanho. Então é como se fosse uma coisa matemática, idealizada. Um ponto matemático, e o ponto não tem tamanho, o ponto é adimensional. E aí nós vamos falar como é que essas coisas funcionam em termos de matéria e energia. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, é isso que existe na natureza. É isso que existe na natureza. Sistemas ligados. Você fala assim, mas tudo que você pode imaginar que existe na natureza está aqui, ó, dentro desse slide. Você fala, nossa, mas é uma diversidade tão grande de coisas. Será que existe um pensamento único? Um pensamento unificador, uma lógica para essa enorme diversidade de coisas que existem? Existe uma maneira de pensar e de organizar essas coisas com um pensamento único, que é o que nós vamos desenvolver hoje. Tudo isso que eu falei, independente da escala, se é pequenininho ou se é grandão, a gente chama de sistema, é um todo, é um sistema da natureza. Um sistema. Então, na natureza, pessoal, só existem sistemas ligados. Só existem coisas ligadas, sistemas ligados. Você fala, mas e as partículas elementares? Elas não existem sozinhas, isoladas. Você fala, não tem um quark andando por aqui? Não tem. Não tem um muon por aqui? Pode até ter, mas ele não dura muito tempo. Ou ele vai decair, se transformar em outras partículas, ou ele vai ser agrupado em outro sistema. Você fala, pode ter um elétron aqui solto? Pode, mas aí ele vai logo ser capturado, ou vai ser transformado, vai interagir com a matéria, virar fótons. Uma partícula isolada, ela não sobrevive muito tempo. Então, na natureza, só existem sistemas ligados. Só existem sistemas. E as peças do sistema, é que nem brincar de Lego, você monta as peças. As peças não existem sozinhas, elas estão sempre agrupadas e formando os sistemas. E nós vamos fazer esse caminho de percorrer do micro ao macro ou do macro ao micro, tanto faz o caminho. Então não existem partículas isoladas. Você quebra um pedaço de uma coisa, quebra. E aí eu pergunto, imagina que eu estou com o giz aqui, devia ter trazido meu giz, eu não tinha. Você quebra em 2 pedaços. Pergunta, esses 2 pedaços voltam a ser um giz inteiro, espontaneamente? Um todo, um sistema? Ele volta a ser? Não?
Não, não volta. Aí você pega uma montanha de giz, tudo quebradinho aqui, ele não volta a ser um giz inteiro. Por quê? Porque existia algo ali que quando você quebrou, desapareceu. Esse algo que junta, que gruda, que cola as partes, que quando você quebra, essa coisa desaparece. E é exatamente esse o conceito. Então, se aquele monte de partes não volta a ser o todo, e a cola saiu, desapareceu, a gente não pode dizer que as somas das partes dá o todo. E não dá mesmo. Não dá. O todo não é igual à soma das partes. Tudo bem com essa ideia? É essa ideia que nós vamos trabalhar em todos os temas. E vocês vão ver onde que nós vamos chegar com essa ideia. Muito bem. Então, olha, existe algo no sistema que gruda as partes, que é diferente das partes isoladas. Esse algo é uma espécie de energia de ligação, tem forças que juntam, que é o que dá a interação entre as partes. Então, é muito comum, a gente não fala de as 4 forças da natureza, eu acho que o que mais representa são as 4 interações da natureza. Porque quando a gente fala força, dá a sensação que é aquela força newtoniana, sabe? Na concepção de Newton, da física, aquela força é aquela coisa que você faz para empurrar. É interação. Interação está muito mais relacionado com uma mediação, com um diálogo entre partes, com um campo, e nós vamos ver que é campo mesmo, com uma energia que envolve as partes, do que força mesmo, tá? Então não é força no sentido newtoniano, é interação. Então, existe uma cola invisível que junta as partes, e essa cola está relacionada com a energia de ligação, tá bom? Então essa é a diferença entre o todo e as partes. Vamos lá. É isso. É exatamente. A palavra sinergia vem de cinético, de movimento, de energia. Nós vamos falar de energia cinética aqui. É isso. Então, é isso que nós vamos distinguir no dia de hoje. Essas coisas todas, porque na nossa cabeça é tudo uma meleca, né, empilhada. Agora nós vamos mostrar o que é cada coisa, separar tudo e criar uma estrutura lógica, razoável, que organiza as ideias dos sistemas da natureza. Essa é a lógica do pensamento físico. Nós vamos construir isso. Bom, 4 forças da natureza, pessoal. Então vamos falar dos sistemas que existem. Já coloquei ali naquelas escalas, agora vamos falar exatamente quais são os sistemas que existem, que são as 4 interações da natureza. Você pega, por exemplo, a Terra girando em torno do Sol. A Terra está grudada no Sol? Segunda chance. Está grudada, sim. Está grudada. Ela não escapa? Está grudada. Tem uma cola ali? Tem. É invisível. Essa cola é invisível, pessoal. Mas tem uma cola que gruda. Tudo bem? Tem uma cola. Que cola que é essa? O campo. É a cola gravitacional. O campo gravitacional. A força gravitacional. Então, quando a gente olha para um sistema, um físico olha para um sistema, ele não vê só os pedaços, ele vê a cola agindo ali. Para nós, essa cola é mais real do que a cadeira que você está sentado. Essa cola é mais real, a energia é mais real do que a matéria. E vocês vão ver por quê. Porque nós vamos desconstruir, a matéria ela desapareceu com 4 séculos de desenvolvimento. No sentido de massa. Desapareceu. Até chegar o bóson de Higgs, que era o 1% que faltava, nós vamos falar disso. Então, outro sistema menor, que pega um sistema solar, outro sistema menor. Átomos e moléculas. O elétron está grudado no próton, no átomo?
Está grudado, está grudado. Qual que é a cola que gruda no âmbito dos átomos e das moléculas? É um campo também. É o campo eletromagnético, que no caso é elétrico, né, dentro do átomo. É a interação eletromagnética, é a segunda força da natureza, a segunda interação. Tudo bem? Qual que é? Existe um processo na natureza chamado decaimento, que átomos ou partículas decaem e se transformam em outras. É como se fosse uma transmutação. Uma partícula vira outra. E nesse processo de decaimento, partículas tipo campo são emitidas. E é por isso que como tem partículas tipo campo emitidas, envolvida nesse fenômeno, que a gente chama também de interação. Também é uma das forças da natureza, é chamada interação fraca. Então, por exemplo, nessa figura que vocês estão vendo, é um decaimento beta, um decaimento bastante conhecido, que envolve emissão de partículas tipo campo, e por isso que também é chamado de força da natureza, é uma interação, chamada interação fraca. E tem, no âmbito do núcleo, as partículas que são prótons e nêutrons estão grudadas no núcleo, então, uma força fortíssima, para você, porque você vê, o giz eu quebrei com a mão. O giz eu quebrei com a mão. Quanto mais macroscópico, mais fácil de quebrar, menos energia para quebrar o sistema. Quanto mais microscópico, mais energia para quebrar o sistema. É por isso que os aceleradores de partículas foram construídos. Qual que é a ideia de um acelerador de partículas? Você joga uma coisa contra a outra com um feixe de altíssima energia, e aí sai cacos, sai pedaços. E aí que você vai investigar, é como se fosse uma lupa para o meio microscópico, para o mundo microscópico. A gente pode falar um pouco do CERN daqui a pouco também, quando a gente entrar. Então, a cola que gruda os prótons dentro do núcleo e os nêutrons dentro do núcleo é fortíssima, fortíssima, forte. Tão forte que para você quebrar um núcleo, você precisa da energia de uma bomba atômica. Fissão nuclear. Como é que é o nome dessa cola? Quem sabe? É fortíssima. Força forte, interação forte. Tem uma cola, tá vendo? Eu faço uma nuvenzinha cinza. Força forte. É um campo também. Um campo. E tem mais uma situação em que a gente usa o nome força forte, campo forte. Se você pegar o próton, que é um constituinte do núcleo, ele também é um sistema formado de 3 pedaços, então também tem que ter uma cola que gruda os 3 quarks dentro do próton, os 3 quarks dentro do nêutron, e também a gente chama de força forte, interação forte. Mas é outro tipo de cola, tá? Mas também é forte. Então, núcleo e prótons é força forte. Então, essas são as 4 forças da natureza, as 4 interações da natureza. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa até aqui? À vontade, pessoal. A força fraca, ela tem um sentido diferente das outras. Ela não é uma força que junta um sistema, como a gente falou do sistema solar. Não é oposto. A palavra não é oposto. Não tem oposto aqui. É assim, ela não é uma força que gruda sistemas, mas ela é uma força, entre aspas, uma interação que rege um fenômeno de decaimento. E como esse fenômeno é regido por partículas tipo campo e não tipo massa, pessoal, tem coisas que são coisas mesmo, que é partículas tipo massa. E tem coisas que não são coisas, são tipo campo, que é a cola. Então, como tem partículas etérea, entre aspas, partícula tipo campo, que rege esse fenômeno de decaimento, foi chamado de interação também.
Não, o decaimento é uma partícula se transformar em outra. Se transformar em outra. Então aqui, olha, um átomo de iodo se transformou em um xenônio. Aqui, ó, um átomo de nitrogênio se transformou em carbono. E nessa transformação, que a gente chama de decaimento. Por que é decaimento? Porque a massa aqui diminuiu. Então saiu energia. É que nem radiação, radioatividade. Radioatividade. Você pega um núcleo instável, por exemplo, você pega um núcleo de urânio, um núcleo que tem muitos prótons e nêutrons, ele é instável. Por que ele é instável? Porque tem tanto próton ali dentro, e os prótons têm cargas positivas. E pela eletricidade, a gente sabe que cargas de mesmo sinal repelem, lembram disso? Existe uma força coulombiana de repulsão, cargas de sinais iguais se repelem. Então tem tanto próton junto que a tendência é o átomo quebrar. Isso é radioatividade. Aí quando ele quebra, sai energia. Emite energia de altíssima frequência, prejudicial à saúde, à radioatividade. E, vocês assistiram aquele filme Chernobyl? Negócio, um seriado, né? É impressionante aquilo. Aquele é um ótimo filme para a gente perceber coisas da física nuclear. Ah, eu vou chegar. Calma. Vocês já estão querendo ir para os quarks. Calma, nós estamos indo. Nós vamos chegar nos quarks. Pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer as duas coisas. Pois não. Isso. A lei de Lavoisier não é tudo. Ele diz da massa. A lei de Lavoisier se refere à massa. A massa dos reagentes de um processo, de uma reação qualquer, se conserva antes e depois. A lei de Lavoisier foi quebrada com a relatividade de Einstein. Massa não se conserva, pessoal. Energia conserva, massa não. Massa não conserva. Querem ver o exemplo maior disso? Massa não conserva. Massa não se conserva numa reação. Tanto que a física nuclear é isso. Você faz uma reação de fusão, sai energia dessa reação, e nós vamos falar tudo isso. E o peso, a massa do sistema ligado é menor do que a soma das partes. Ó, já dei um anúncio aqui. Que o todo não é igual à soma das partes. Então, quanto mais Só que você fala, mas por que a lei de Lavoisier durou tanto tempo? Porque a lei de Lavoisier vale no âmbito da química, de reações no âmbito das moléculas. Porque a diferença de massa é muito pequena e difícil de detectar. Agora, você vai no âmbito da física nuclear, da física de partículas, não tem conversa. A lei de Lavoisier não se aplica. O que se aplica? A relatividade de Einstein. E igual a mc2. Então, quer ver o exemplo maior de que massa não se conserva? Vocês conhecem. Você pega uma partícula, por exemplo, como o elétron, carga negativa. Aí você joga ela em direção a uma outra partícula de mesma massa, sinal contrário. Existe uma partícula que tem a mesma massa e sinal contrário que o elétron? Não é o próton. O próton tem massa altíssima perto do elétron. É uma antipartícula do elétron, que é o pósitron. Eu nem ia entrar em antimatéria, viu, gente? Mas aí tudo bem, jogou. Tem massa aqui, tem massa aqui. O que acontece quando você joga uma partícula e sua antipartícula? Ah, ele está projetando a luz. Ah, que legal. Que acontece? Aniquilamento. Massa desaparece, 2 fótons emitidos. Energia. Não conservou massa. Não conservou. Tudo bem? No âmbito da física de partículas.
Você fala, nossa, então como é que eu vou dar aula amanhã, que eu vou ensinar Lavoisier? Pode ensinar, na química vale lei de Lavoisier. Reações no âmbito das moléculas, combustão, pode ensinar a lei de Lavoisier. Na física nuclear não dá mais, nem na física de partículas. Ela é incompatível com a relatividade. Tá bom? Estou gostando, pessoal, das perguntas de vocês. Está sendo joia aqui. Para um contexto, para um contexto específico. Relatividade é outra construção. Tem muita gente que fala que a teoria da relatividade é um puxadinho da mecânica. Sabe um puxadinho que você vai ajeitando, tal? Outras bases, outros pilares, tudo diferente, é outro edifício. Mecânica é um edifício com uma estrutura, teoria. A relatividade é outro edifício, outra estrutura, outros postulados, né? Princípios, tudo diferente. Tudo diferente. Não é um puxadinho, hein? O Einstein ele não estendeu a mecânica. Tem rupturas, ele reformulou ideias diferentes. Você fala, para o engenheiro, então, tem contextos, baixas velocidades, mecânica totalmente aplicável. Na engenharia, totalmente aplicado. O homem foi para a Lua com a física newtoniana. A gente voa em avião com física newtoniana. Nossos aviões não são relativísticos, né? Então, dá para usar a física newtoniana. Num mundo mais macroscópico, na física de partículas, imprescindível usar a relatividade. Imprescindível. Vamos continuar, tem bastante coisa para a gente falar. Tá legal aqui. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Esse campo, os campos que são as colas que grudam os sistemas da natureza, com a física de partículas e a quantização da física quântica, 1930, depois, desenvolvimento da física quântica, a quantização da energia, a quantização do campo. Os campos foram, descritos como partículas, como grãos. Eles deixaram de ser uma coisa assim contínua, uma energia contínua, uma aura contínua. É como se fossem partículas. Tanto que você consegue arrancar uma gota, arrancar um grão no campo. Partícula. E aí, batizaram essas partículas de, o grão, o campo. O graviton não foi uma partícula detectada, então é um nome que deram para o campo gravitacional, mas ainda, o graviton ele não foi detectado como partícula, que nem você faz um experimento e detecta fótons. Fótons você consegue. Hoje a gente tem um entendimento que o campo eletromagnético é feito de pacotes de energia, de grãos de energia, de partículas, os fótons. Carregam energia, tem frequência e não tem massa. Pessoal, fóton não tem massa. Tem energia, mas não tem massa. Muitas pessoas acham... Qual bateria que está acabando? Se for daqui... as pessoas também falam que... Claro que o fóton tem massa, porque E igual a mc2. Como E igual a mc2 e o fóton tem energia, então a massa do fóton é a energia dele dividido por C2. Fóton não tem massa. Porque, eu vou falar, que eu já estou antecipando um monte de coisa, mas, pessoal, a física é assim. Não é um conhecimento linear. Então, assim, eu vou falando, eu vou esticando, assim, é tudo espacializado. Mas eu volto, Por que o fóton não tem massa? Porque o significado dessa fórmula é energia de repouso. A fórmula inventada pelo Einstein em 1905. É uma energia de repouso,
Objetos parados têm uma energia de repouso. E o fóton nunca está parado, o fóton está na velocidade da luz. O fóton é uma partícula de onda eletromagnética. Isso é uma das razões, ele não tem massa. Você fala, então, qual que é a energia do fóton? A energia do fóton se calcula assim, ó. Na física quântica é H-ni, H vezes a frequência. E na física de partículas tem uma fórmula expandida aqui, depois quando chegar na física de partículas eu coloco. Eu coloco para vocês verem. Então, o fóton é a partícula mensageira, a partícula tipo campo, que gruda as moléculas e os átomos, tá? Oi? Não entendi. O H é constante de Planck, desculpa, não falei, constante de Planck. Aqui, olha, tem uma partícula? Tem partículas. Pessoal, nome é nome que não é nome. É W e Z mesmo. Não é um nome que você fala tipo fóton. Não tem, é W e Z. São partículas mensageiras, partículas que trocam carga, trocam para manter o decaimento com as regras de conservação de carga, conservação de números quânticos, tipo leptônicos, e tudo isso é modelo padrão, física de partículas, mas são partículas, ó, partículas W e Z. E aqui, pessoal, qual que é a partícula que é a cola do núcleo? Alguém sabe? É uma famosinha. Famosinha, descoberta por um físico brasileiro, César Latz. Hã? Não, é o pion, o meson pi. Alguém já ouviu falar do meson pi? César Latz. Tem, isso, já antecipou. Como é que a senhora chama? Daisy, ó, o gluon está aqui, ó. O gluon, vocês sabem de onde vem a palavra gluon? De cola em inglês, glue, né? Gluon é a cola que gruda os quarks. Então, essa aqui é a mais forte de todas. Então, está na escala, está aqui na escala. Tá? O muon não é uma cola, o muon é uma partícula. A gente pode, se der tempo, a gente pode falar do modelo padrão. Isso, raios cósmicos. Não, tem decaimentos, é assim, se você pega um átomo e excita ele com energia, os elétrons mudam de órbita, né, de camada eletrônica, ele fica excitado, ele decai naturalmente. Então, é um processo, só que, claro, no âmbito da física de partículas, e quanto mais microscópica, as coisas acontecem de maneira meio artificial, assim. Os raios cósmicos é um exemplo de partículas que vêm do espaço, altamente energéticas, e faz aquele chuveirão, vocês já devem visto, né, aqueles decaimentos todos na atmosfera, você tem que subir em uma alta altitude para detectar. Eles têm uma velocidade relativística, então eles percorrem um espaço na atmosfera que fica contraído. Hoje tudo isso é conhecido, o tempo de vida das partículas. Então você sabe assim, essa partícula ela dura tantos, mas é uma escala assim ridiculamente minúscula. Ela dura tantos microsegundos. Então, com essa velocidade, com esse tempo de vida, ela não poderia percorrer toda essa atmosfera de espaço. É uma prova da dilatação do tempo e da contração do espaço, relatividade. Então ela percorre muito mais espaço do que ela percorreria pela física clássica. Então tudo isso é conhecido. Esse é o neutrino. Gente, vocês estão muito adiantados, vocês já estão falando tudo de física de partículas, já leram tudo sobre. É o neutrino. O neutrino é uma partícula do modelo padrão, é um lepton. Eu acho que eu vou incluir aqui o modelo padrão, vamos ver se dá tempo, depois do nosso cafezinho. É uma partícula do modelo padrão que, nesses decaimentos, nesse decaimento aqui, sai neutrino aqui, ó, sai neutrino. O neutrino é uma partícula superenergética e ela quase não interage com nada. É por isso que ele atravessa tudo, atravessa tudo. O Sol está emitindo neutrinos nessas reações de fusão nuclear. Tem neutrinos aqui para tudo quanto é lado, atravessando a gente, atravessando o planeta, atravessando o seu corpo. Para você detectar um neutrino,
precisa de um tanque de não sei quantos metros de um líquido especial, não sei o quê, para ele interagir com a matéria, e aí você detecta. Você só detecta uma partícula quando ela interage com a matéria. Porque se ela não interage, ela atravessa tudo, o meio é transparente para ela. É por isso que os detectores dentro dos aceleradores de partículas, vocês já viram fotos dos detectores que tem lá no CERN? Tem 4 detectores ao longo do acelerador. E os detectores têm camadas, são gigantescos. Tem camadas e camadas de materiais, porque cada partícula interage com um material diferente. Aquilo tudo então, a partícula, ela, para ser detectada, ela precisa interagir com a matéria, com algum material, tá? E aí acontecem esses processos todos de transformação, de conservando energia sempre, conservando alguns números quânticos, essa coisa toda, tá? Ah, isso é um problema de educação, não é um problema da física. Pois é, então, na escola a gente só aprende isso aqui, ó. Contexto newtoniano, física clássica e um pouquinho de eletromagnetismo. Daqui para cá, olha, datas, vamos por datas aqui, ó. Desenvolvimento. Relatividade de Einstein, 1905. Relatividade restrita. Relatividade geral. Vou falar tudo isso hoje, vocês já estão antecipando tudo. Relatividade geral, 1915. A partir daqui, abriu uma caixa de Pandora. Começou a sair um monte de coisas, Desenvolvimento da física de partículas, 1920 um pouco de quântica, desenvolvimento da física quântica. Partículas vai um montão, um intervalo de 30 anos, tudo desenvolvendo, até chegar vamos construir, eu tenho bastante slide para mostrar para vocês. Nós vamos chegar até o vácuo, o bóson de Higgs. Bóson de Higgs é 2012. E eu vou inserir o bóson de Higgs nesse contexto todo. Para vocês entenderem onde entra o bóson de Higgs aqui, ó. Onde que entra o bóson de Higgs aqui? Eu não falei dele. Volta nos slides, por favor. Ó, onde entra o bóson de Higgs aqui? Vamos chegar no bóson de Higgs. Mas primeiro vamos um por um aqui, rapidinho. Não vai demorar. Muito bem. Pega lá o sistema Terra-Sol. Ih, voltou tudo aqui. Era esse aqui, ó. Então pega o átomo de hidrogênio, pessoal. O átomo de hidrogênio é formado de um próton e como exemplar do que a gente quer dizer dos sistemas ligados. Vamos pegar um átomo simples. Um elétron e um próton girando em torno. Pessoal, o elétron está grudado no próton, então a imagem que a gente faz do átomo de hidrogênio não é um próton e um elétron. É um próton, elétron e uma cola que gruda, tudo bem? E, de novo, aquela ideia que o todo não é igual à soma das partes. Qual que é a diferença entre o todo e as partes? O hidrogênio não é igual a um próton mais um elétron. Não é igual. Tem que ter uma terceira coisa aqui. Essa terceira coisa é a cola que gruda. É o meu celular que está apitando? Com licença, eu vou desligar. Vindo aqui. É mesmo. Desculpa, pessoal. Esse é o WhatsApp que... Fala. O quê? O pion é um sistema, é um meson, formado de 2 quarks, Mas também, calma, vamos chegar lá no... vamos começar por umas coisas mais simples. Então, tudo bem com essa ideia? Pessoal, todo o sistema é formado de 3 partes. No mínimo 2 de matéria, que são 2 pedaços que se juntam, e a cola que gruda. Tem um terceiro elemento aqui que a gente não pode desprezar. Não pode desprezar, que é a energia de ligação. E vocês vão ver por quê. Então, o que é essa cola? Essa cola é algo invisível e está relacionado com o conceito de energia. Então, vamos falar um pouco sobre as energias que existem no mundo. Pessoal, quais são as energias que existem no mundo? Na escola,
a gente aprende as duas energias da mecânica. Todo mundo que fez ensino médio vai lembrar da energia cinética e energia potencial. Energia cinética é uma energia relacionada ao movimento. Tudo que tem velocidade tem energia cinética. E a energia potencial, quem lembra o que é a energia potencial? Isso. Então, qual que é a natureza dessa energia potencial? Pessoal, a energia potencial é do objeto que você segura aqui? Se eu pegar esse objeto e levo ele lá para o espaço, tem energia potencial? Não. Ele tem energia potencial aqui, ó. Aqui. Então, o G é a gravidade, mas o que é a energia potencial? A energia potencial é a energia que gruda duas coisas. Um sistema. Que coisas está envolvido? Esse objeto, se estivesse lá no espaço, não teria energia potencial. E nem aqui ele tem energia potencial, porque energia potencial não é de uma parte. Energia potencial é de um sistema. Então, energia potencial aqui é do objeto Terra. É o planeta Terra. Ele está interagindo, ele está dialogando, é uma energia de interação. A energia potencial é a energia que cola, é a energia de interação, é o campo que dá essa mediação. Então, a energia potencial, ela depende do sistema, tá? Ela é do sistema. Isso até 1905. Tudo que se descrevia na natureza em termos de energia, você falava assim, esse corpo tem energia cinética e tem energia potencial. Aí a gente faz todos aqueles problemas na escola, montanha-russa, você calcula energia mecânica, energia potencial lá em cima, cinética lá embaixo, a soma das duas energia mecânica. Átomo de hidrogênio tem energia cinética, tem energia mecânica, até 1905. Depois de 1905, você não pode não descrever o sistema sem a energia inventada na relatividade restrita, que é a energia de repouso. Então, qual que é a ideia da energia de repouso? Tudo que existe, todos os objetos, tudo que tem massa, tem uma energia intrínseca, que é chamada de energia de repouso. É uma energia advinda da massa, da criação da matéria. Então, para esse objeto existir, a natureza teve que pagar um pedágio energético. Para esse objeto existir, ele contém uma energia, de fundo, que vale a massa dele vezes o c ao quadrado. O c, para quem não lembra, é a velocidade da luz no vácuo, e é um valor bem conhecido. 300 mil quilômetros por segundo. Pessoal, 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros. É a velocidade com que esse laser caminha. Se eu apontar esse laser para a Lua e não bater nada em volta, né, não tiver nenhum obstáculo, ele chega na Lua pouquinho menos de um segundo, porque a Lua está a 380 mil quilômetros daqui. Velocidade da luz. Pá, pá, pá. Então, esse é o C dessa fórmula. Então, qual que é a massa, a energia de repouso que esse objeto tem? mc². Depois que o objeto existe na natureza, ou seja, é a energia da criação da matéria, aí os sistemas se configuram com energia cinética e energia potencial. Então, primeiro esse objeto existe, mc². Depois ele pode ter velocidade, aí vai ter energia cinética. E se ele estiver ligado à Terra, energia potencial. Entenderam? Então, é como se essa energia fosse uma energia primordial, uma energia anterior. Depois os sistemas se configuram. Então, essas duas são energias... Você vê como a palavra é difícil falar com palavras as ideias da física. Mas a energia E igual a mc² é uma energia de repouso. Então, nesse sentido, no contexto da relatividade, a descrição de um átomo é muito diferente do contexto da mecânica. Porque um átomo de hidrogênio parado na mecânica, ele não tem energia.
Não tem cinética, porque ele está parado, e se ele estiver isolado, ele não tem energia potencial com nada. Na relatividade, um átomo de hidrogênio parado, ele já tem energia de repouso. Ele já tem, ou seja, não existe energia igual a zero na relatividade. Ele tem pelo menos a energia de repouso. Então são só essas 3 energias que existem nos sistemas. Tem energia de radiação eletromagnética, mas aí é de ondas eletromagnéticas. Estou falando dos sistemas que formam os corpos materiais, a matéria. Só tem essas 3 energias. São as 3 energias do mundo. Energia cinética. Então, ó, esse H é para dizer que é a energia do átomo de hidrogênio. É como se fosse uma nomenclatura, né, um subscrito. Então, a massa do hidrogênio. Então, quanto que é a energia do átomo de hidrogênio? É a massa do hidrogênio multiplicado por C2. Se ele tiver com velocidade, aí se acrescenta energia cinética. Tudo bem? Tudo bem, eu falei que eu ia pôr uma fórmula, essa é a única fórmula que eu vou colocar aqui na apresentação inteira. Tá bom? Então, como é que a gente descreve um sistema já no contexto da relatividade? Com as 3 energias. Ó. Só que tem uma coisa, né? Eu gosto sempre de representar dessa forma. Por quê? Porque a energia potencial, que é a energia da interação, ela é sempre negativa. Vocês sabiam? A energia potencial ela é sempre negativa, a energia dos sistemas. Nós vamos falar bastante sobre isso, porque tem uma implicação muito bonita na natureza. E a energia cinética ela é sempre positiva. Então, ó, o mais e o menos, eles estão aqui. E essa não tem polaridade. A energia de criação da matéria ela não tem polaridade. Então, eu gosto de representar nesse triângulo. Pessoal, sem nenhuma conotação mística, tá? Nenhuma. Mística, nada de espírito, nada de misticismo. É só uma maneira de representar a polaridade. A energia cinética e a energia potencial tem polaridade, E igual a mc do quadrado não tem polaridade. Então eu gosto de representar com esse triangulinho ali. Essa é a energia da criação, entre aspas, da matéria. É a energia primordial da matéria. Tudo que tem matéria tem. Então todos os sistemas têm as 3 energias dentro dele. Aí você pega o átomo, então, como é que a gente descreve o átomo? A energia total desse átomo de hidrogênio vai ser as energias conhecidinhas da mecânica, energia cinética potencial, que é o que a gente faz na escola. Só que a partir de 1905 a gente não pode mais descrever o átomo de hidrogênio só com energia cinética e energia potencial. Nós temos que colocar a energia mc², que é a energia de repouso dos pedaços. O átomo de hidrogênio é formado de 2 partes. Então, os 2 pedaços carregam a energia de repouso. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. É o mc² das 2 partes. O mc² do próton e o mc² do elétron. Tudo bem? Tudo bem? Simplesinho assim, né? Tá facinho? Tá facinho. Bom, pessoal... Aí tem a maravilha das maravilhas, que é o entendimento da matéria que a relatividade proporcionou. Porque esse sinal de igual, dou uma parada. Isso, ó, massa do próton VC2, massa do elétron VC2. Porque o que é o mc² de cada pedaço? O mc² do próton é o mc² do próton, é a massa do próton C². O mc² do elétron... Querem que eu volte? Eu volto. Ó, eu tenho que colocar as 2 partes aqui, tá? Porque o átomo é formado de 2 pedaços, o de hidrogênio é formado de 2 pedaços. Vocês perceberam que eu estou falando de pedaços maçudos, pedaços de massa. Mas tem as energias envolvidas, tá? Muito bem. Tá aí, o mc² do próton mais o mc² do elétron. Tudo bem. Só que, o que eu estava falando desse sinal de igual? Esse sinal de igual, ele divide 2 mundos. O hidrogênio visto de fora e o hidrogênio visto de dentro. Porque você fala assim, o que é o hidrogênio? O hidrogênio é essa bola H?
Hidrogênio é essa bola H? Visto de fora, sim, é uma bola H. E visto de dentro? Visto de dentro é um próton, um elétron, energia cinética, energia potencial. Então, esse sinal de igual é a divisão entre dois mundos, o hidrogênio visto de fora e o hidrogênio visto de dentro. Ou seja, a relatividade, aqui entrou a relatividade. A relatividade de Einstein permitiu você olhar o hidrogênio com uma lupa teórica e entender do que o hidrogênio é feito. Porque antes da relatividade, o hidrogênio é uma coisa. Do que ele é feito? É uma lupa relativística. Ele é feito de 4 partes, ou seja, a relatividade dissecou os objetos macroscópicos. E hoje a gente sabe do que as coisas são feitas. Tudo bem? Do que o hidrogênio é feito? Então, com essa igualdade, do lado de fora, você pode dizer que o hidrogênio é mc² também. Não falei no slide anterior? O hidrogênio também é mc². Então a gente junta aqui, ó. O mc² do hidrogênio é igual a isso, mais isso. Tudo bem até aqui com essa ideia? Então, o hidrogênio de fora e o hidrogênio por dentro. Pessoal, esse sinal de igual é atemporal. Esse sinal de igual é eterno. Esse sinal de igual é assim, ó, o hidrogênio é o verbo. Ele não está, ele é. É o eterno. O hidrogênio é constituído disso e disso. O que isso significa? Significa o seguinte, pois não. Do hidrogênio, da coisa. Então, é exatamente essa a pergunta. Como é que você chama? Oi, desculpa. Sung. Então, é exatamente isso. O hidrogênio é composto de próton, elétron mais energia cinética e energia potencial. Porque essa é uma equação de energia. Então, para descrever o átomo de hidrogênio, você tem que pôr as energias. E mais as partes. Porque antes de 1905, essas energias não existiam. Depois de 1905, no contexto da relatividade, o entendimento do mundo mudou. Então, o hidrogênio é formado pelas energias de repouso das partes, mais energia de ligação e energia de movimento, energia cinética e energia potencial. Então, essa energia de repouso do hidrogênio, como todo sistema, hidrogênio do lado de fora. E aqui são as energias envolvidas dentro dele. Daqui para cá, é o hidrogênio de fora, e o hidrogênio visto por dentro. Visto por dentro. Isso vale para qualquer átomo. Para qualquer átomo. Eu peguei o átomo mais simplesinho, que é só formado de 2 pedaços. Você pode pegar um átomo muito mais complexo e botar aqui vários prótons, vários nêutrons, elétrons, não sei o quê. Só vai aumentar aqui, ó, o número de pedaços. O pessoal faz sempre a imagem do giz sendo quebrado em 2 partes, 2 pedaços. O hidrogênio é quebrado em 2 pedaços. Eu peguei 2 para ficar mais fácil, porque o raciocínio é o mesmo. Agora eu pergunto para vocês, aonde eu penduro a gravidade? Aonde eu penduro a gravidade aqui? Aonde que eu penduro a gravidade? Faz de conta que o sinal de igual é uma balança. De um lado tem o hidrogênio, do outro lado tem essas 4 coisas. Tem 4 coisas, vocês perceberam? Que esse sinal de igual está dizendo que o hidrogênio é formado por 4 ingredientes.
Próton, elétron, energia cinética e energia potencial. Então, aonde eu penduro a gravidade? A gravidade está em todos os lugares. Pessoal, todos os ingredientes são atraídos pelo campo gravitacional. Todos os ingredientes. Fala, Pode falar. Calma, não, você é formada por 1 zilhão de átomos. Isso. Isso. É o que tem, é a constituição interna. A gravidade atua em todos os ingredientes, em todos os termos. Pessoal, isso aqui é uma igualdade matemática, não é balela. Não é assim, não, é uma igualdade matemática. Tudo bem? É uma igualdade matemática. Então, o hidrogênio é composto por 4 termos, 4 ingredientes, e todos são atraídos pelo campo gravitacional. Todos, pela gravidade. Ou seja, o hidrogênio tem peso na balança, o próton tem peso na balança, o elétron tem peso na balança, a energia cinética tem peso na balança e a energia potencial tem peso na balança. Então, peso ou massa, as duas coisas. Peso, na verdade é peso, pessoal. Se você pegar, agora ó, muita calma, olha aqui ó. Tá vendo essa expressão? É uma expressão de energia, mc² é energia. Se eu dividir essa equação inteira por C2, eu vou pôr na lousa. Eu devia ter posto no slide, mas eu vou pôr na lousa. Ó, mc² do hidrogênio, mc² do próton, mc² do elétron, energia cinética, energia potencial. Dividir por C2, divide por C2, divide por C2, divide por C2, divide por C2. Agora tem uma equação de massa. Tem uma equação de massa. A massa do hidrogênio é dada pela massa do próton, a massa do elétron, mais a massa... Não é, pessoal, isso não é massa. Mas dimensional, unidade de medida de massa. É energia dividida por C2. É uma massa, entre aspas, mas ontologicamente não é massa, é energia. Mas a unidade de medida não é quilograma, né? Porque na física de partículas a gente não usa quilograma, mas é massa. Porque está dividido por C2. É uma massa entre aspas, porque é energia. Aí você pega, como é que você calcula o peso de um corpo? Peso desse corpo aqui, ó. Que está o planeta Terra. Como é que você calcula o peso desse corpo? Peso é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então quanto que vai ser o peso do hidrogênio? Multiplica por G, multiplica por G, multiplica por G, multiplica por G. Pessoal, o peso do hidrogênio é igual ao peso do próton, o peso do elétron e o peso da energia. O peso da energia cinética e da energia potencial. Pessoal, essa é a grande novidade da relatividade de Einstein. A energia pesa na balança tanto quanto os objetos maçudos, com massa, massivos. A energia pesa na balança tanto quanto um objeto com massa. A energia está sendo atraída pelo campo gravitacional. E o que é esse termo que eu circulei, essa coisa aqui? O que é essa coisa aqui, ó? O que é isso? O que é isso? É isso, pessoal. Olha o que eu falei no início. O hidrogênio é o peso, é o elétron mais o próton mais a cola que gruda. Vocês estão vendo aqui? O que é isso então que eu circulei?
é o peso da cola. É o peso da energia de ligação das partes de qualquer sistema. Você fala, tudo bem, energia pesa, tal. Isso, tudo isso é calculado. Agora nós vamos falar de valores. Tudo isso é calculado. Tudo. Não, mas não é em unidades de quilograma, nada. A gente usa, na física de partículas, a gente usa MeV por C2. É uma outra unidade de física de partículas. Hoje eu queria só, então olha só, a cola. Você vê, eu comecei falando da cola e agora nós estamos entrando na cola. O que é a cola? A cola que gruda os sistemas é essa soma. É a energia cinética mais a energia potencial. Essa é a energia de ligação das partes, de qualquer sistema. De qualquer sistema. Mas, na verdade, e a energia potencial ela é negativa, né? Vocês lembram que eu falei? Ela é negativa. Na verdade, é a energia potencial que é a cola. A energia cinética é uma espécie de anticola, porque a energia cinética é uma energia de movimento, é uma energia de agitação, de dispersão. Então, para um sistema estar ligado, tem que ter mais cola ou mais anticola? A energia cinética é uma energia que descola. E a energia potencial é uma energia que cola. Por que eu estou falando que descola? Se você quiser, por exemplo, descolar um elétron de um átomo, você joga energia, ele ganha energia cinética e ele descola. Então, a energia cinética é uma energia que descola. Mas tem as duas dentro do sistema. Se o sistema é ligado, qual que tem que ter maior número? No jogo entre as duas, tem que ter mais cola do que anticola. Então, em valor numérico, a energia potencial tem que ser maior. Olha, a energia potencial é sempre negativa, a energia cinética é sempre positiva. Para um sistema estar ligado, para um sistema estar ligado, tem que ter mais energia potencial em número do que a cinética. A palavra não é equilíbrio, é para o sistema estar ligado. Eu vou dar exemplo numérico. Para saber o peso, ó, da massa eu pulei para o peso. Então, eu tenho a massa de um objeto, como que eu calculo o peso? Multiplica por G. Então, eu peguei a equação inteira e multipliquei por G. Sim, eu estou falando da Terra, estou falando do átomo aqui. É outro G, é outro peso. É que nem o átomo na Lua, mas o raciocínio é idêntico. Só muda os valores, tá? Mas não muda o que nós estamos discutindo. Isso. Agora nós vamos colocar os valores aqui para ver tudo isso. Vamos ver se eu trouxe aqui. Para o sistema estar ligado, a energia total, que é a cinética mais potencial, tem que ser negativo. Vou dar um exemplo com número, pessoal. Com número. Com número assim, ó. Energia cinética, energia potencial. Estou dando trabalho para a turma lá tem que ficar trocando a câmera. Ó. Exemplo. Faz de conta que unidades quaisquer, tá bom? Qualquer unidade. Ele tem 10 de energia cinética e menos 15 de energia potencial. Quanto que é a soma? Menos 5. Sistema ligado. Ele tem mais em número, ele tem mais valor absoluto da energia que cola do que a energia que descola. Então essa aqui ganhou. Sistema está ligado. Faz de conta que é um átomo. Aí você pega esse átomo e joga energia nele. Joga energia em cima de um hidrogênio. Por exemplo, aumenta aqui. E aqui fica, por exemplo, assim.
Quanto que é essa soma? -2. Pessoal, continua ligado, mas menos. Menos ligado. É quando o elétron vai para uma camada mais longe. É o átomo excitado. Mudou de camada, está mais afastado, porque ele ganhou energia. Aí você joga mais energia nele. Não, peraí. E agora? Descolou. Jogou mais energia, descolou o elétron. Desgrudou. Não é mais sistema ligado, desligou o elétron. Então, para o sistema estar ligado, tem que ter mais energia potencial em valor absoluto do que cinética. Isso significa que todos os sistemas ligados têm energia interna negativa. Todos os sistemas ligados têm energia interna negativa. Tem energia negativa. A soma da cinética com a potencial. Porque se a cinética supera a potencial, ele desliga. Não pode. É que nem um problema de órbita. Isso vale para a Terra também. Eu vou colocar os valores aqui para vocês verem, agora de todos os sistemas. Você fala, bom, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a cola aqui, ó, a cola é sempre negativa. O sistema está grudado, a soma da cinética com a potencial dá negativa. Sempre negativo. Aí eu dei o exemplozinho do numérico, só para vocês entenderem. Quem aqui é professor de física ou já fez um cálculo, alguma coisa? Você já fez o cálculo da energia, da energia mecânica da Terra com o Sol? É o valor negativo. Valor negativo. Pessoal, e do átomo de hidrogênio? Quem que lembra? Deixa eu pôr a fórmula aqui. Aliás, eu menti. Vai ter mais uma fórmula aqui, além do E igual a MC2. Lembrei agora, vai ter mais uma fórmula. Ó, essa também é negativa. A cola aqui, que é a energia cinética mais potencial, também é negativa. E aqui também. Pessoal, todo sistema ligado tem energia de ligação negativa. Exemplo de um núcleo super conhecido. Você pode pegar pode entrar agora no Google e falar assim, massa do deutero. Deutero é um próton com deuteron ou deutérium. Eu gosto de falar chamar de deutero. É um próton e um nêutron. É o núcleo mais simples que tem. Você fala, não, mas o núcleo mais simples não é do hidrogênio, mas o hidrogênio só tem um próton. Então tem que ter 2, para eu dar o exemplo. Um sistema com 2 partes. Você fala, mas o mais simples não é o hélio, depois do hidrogênio? O hélio já tem 4. O hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, então é meio complicado, porque são 4 pedaços. Então, o mais simples é o deutero. É um próton e um nêutron. Um próton e um nêutron. Como é que a gente escreve essa equação para esse núcleozinho simples, que é um próton e um nêutron? Assim a equação. Ó, a massa do deutero é 1875. Pode olhar na tabelinha de física de partículas. Valores reais, não é quilograma, tá? Aqui está em MeV por C2, que é uma unidade de física nuclear, de física de partículas, que é muito menos do que quilograma. 938, ó, a massa de um próton, 938. A massa de um nêutron é quase igual. O próton e o nêutron é quase a mesma coisa. Só tem um quark de diferente. Então, aqui, ó, só para vocês saberem, essa palestra está sendo gravada e vai para o canal do YouTube do Instituto Princípio. Então, se alguém estiver preocupado com anotação, com gravação, depois assiste lá e faz com calma, né? Então, ó, massa do próton, massa do nêutron, energia cinética, pessoal, valores reais, hein? A energia cinética é 48 dessa unidade e a energia potencial é menos 50. Quanto que dá essa soma? Faz aí de cabeça rapidinho. Não, ó, 9 com 8. Quanto? E quanto que dá essa conta? Vocês perceberam? O peso do deutero
é menor que a soma das partes. -2. -2. O sistema é mais leve do que a soma das partes. Isso para o núcleo mais simples que tem. Você pega núcleos mais pesados, essa diferença começa a dar enorme. Chega a dar 1% para o ferro. Você pega uma tabela de física nuclear, você vai ver lá as diferenças de massas entre os constituintes e o núcleo mesmo. Então, isso aqui é um núcleo. Os constituintes somados numericamente, seria isso. Só que quando eles estão juntos, a cola é negativa e o sistema pesa menos que a soma das partes. Pessoal, isso é difícil de entrar na nossa cabeça. É difícil. É difícil. Mas é assim. É assim. Você fala, e qual que é a imagem do mundo? Ó, só para dar exemplos numéricos, as fórmulas que eu falei que não ia ter, mas vai ter. Ó. Qual que é a energia potencial do Terra e do Sol? Quem dá aula em escola lembra. Ó, tá vendo? A energia potencial da Terra e do Sol é menos Gzão, produto entre as massas de distância aqui. A energia potencial próton-elétron de um átomo menos K0, né, produto entre as cargas de distância. E aqui a gente não aprende na escola. Esse é o potencial forte. É o potencial de Yukawa. Ganhou o prêmio Nobel que descreveu a força forte. Mas ele é muito parecido com o coulombiano, o potencial coulombiano. A única diferença é que o decaimento aqui tem a massa do pion. Olha o pion aqui. O pion é o mediador da interação forte. Meson pi, ó. Massa do pion. Tá vendo? Tem sinal negativo também. Então, quer ver como vocês sabem? Quer dizer, quem está familiarizado com as coisas da escola. Quanto que é o valor da cola para o hidrogênio? O valor da cola do hidrogênio, que é um valor negativo. É um número bem conhecido. Quanto que é isso aqui para o hidrogênio? É bem conhecido esse número. Na escola a gente aprende. A energia do estado fundamental do hidrogênio, quem lembra? Que a energia de ligação do estado fundamental é negativa. Ninguém lembra? 13,6 elétrons-volts. Lembra desse número? Ninguém lembra. Ó, negativo. Esse é o valor da cola do hidrogênio. Energia de ligação do estado fundamental. Você fala, nossa, agora eu estou ficando, né, ó, sinal negativo, sinal negativo, sinal negativo. Tudo bem até aqui? Você vê, é uma cadeia de argumentos lógicos, matemáticos, físicos, tal, para chegar em uma ideia que é chocante, que é essa que eu falei, que o sistema pesa menos que a soma das partes. Energia interna, é a soma da cinética com a potencial. Tá? É chocante isso, o sistema é mais leve do que a soma das partes. Olha, já é estranho a energia pesar na balança. Já é estranho a energia ser atraída pelo campo gravitacional. Ela pesa na balança. Só que aqui, ó, vou voltar. Só que aqui, se o sistema é mais leve do que a soma das partes, ela está pesando com o sinal negativo. Esse silêncio é muito comum quando eu falo isso, porque demora para... Fala assim, a energia está sendo atraída pelo campo gravitacional, legal, só que a energia potencial é negativa, então é como se estivesse sendo atraída ao contrário, ela alivia o peso. Tem um -2 ali, quer ver? Eu vou fazer uma imagem, eu gosto dessa imagem, para mostrar isso que eu acabei de falar, que é bem chocante. Ó, pega o átomo, você coloca na balança, de um lado o hidrogênio, do outro lado, o hidrogênio é formado por três coisas.
os pedaços, que é o próton e o elétron, mais a cola, que é a energia cinética mais potencial. A soma, a energia cinética mais potencial. Como é que a gente representa a força-peso na escola? Põe uma flecha para baixo e fala assim, peso, né? É a massa sendo atraída pela gravidade. A gente representa assim, né? Então, o hidrogênio tem peso, o próton tem peso, o elétron tem peso, e a energia de ligação não é negativa? Pessoal, esse desenhinho que eu estou fazendo é uma imagem que eu faço para falar. Não é assim, a Fabiana falou que tem o peso ao contrário, é antigravidade. Não é nada disso. Não é isso. É uma maneira da gente entender com imagem isso que eu falei. Que o sistema pesa menos do que a soma das partes. Então, para essa balança ficar equilibrada, tem que ter o sinal negativo aqui. Tá? Para o núcleo, a mesma coisa. Você pega o deutero, que é formado de um próton e um nêutron, tem o peso e a energia do deutero, que é aquele -2, é o -2, é como se fosse, ela alivia o peso. Porque aqui esse número é menor do que essa soma aqui, que é aquele 1875. Só que tem uma coisa, essa diferença de peso entre o sistema e as partes, no âmbito atômico e molecular, é muito pequena. Então você não detecta, você não percebe. Você não consegue medir experimentalmente essa diferença. Aqui dá para medir. Dentro dos aceleradores de partículas, essas coisas são medidas, a ponto que eu falei, que da física nuclear você não pode usar a lei de Lavoisier, a massa não se conserva. Tá vendo? Não conservou massa aqui, ó. Já teve um decréscimo de massa de 0,12%. Isso para o núcleo mais simples. Para o ferro chega a 1% da massa, que é um núcleo mais pesado. Então, voltar. Eu vou dar 1 minuto para vocês respirarem. Acho que a gente podia fazer um intervalo, então. Agora é um ponto bom. Porque daqui para frente eu vou entrar na coisa mais microscópica ainda, que são os quarks. Então, vocês vão precisar se acalmar, vamos tomar um café. Todos esses valores são conhecidos da física nuclear. Tem um livrinho, eu também não trouxe, vocês me perdoem. É um caderninho de física de partículas. Se você entrar num site que chama Data Group, Particle Data Group, grupo de física de dados de partículas. Tudo isso é conhecido, é tabelado, esses valores são reais. Tá escrito, eu escrevi um livro sobre isso, o Ego MC2. Assim, é tudo, não é papo de humanidades, assim, de papo de viagem filosófica, não. Tudo isso é física nuclear. Quem tiver interesse nos cálculos mesmo, eu posso passar para vocês. Eu não quis trazer aqui, quando eu dou essa palestra para um público que é, por exemplo, do bacharelado, coisa de física, aí eu apresento todos os cálculos, e a turma adora, né? Aqui eu não quis fazer isso com vocês, não ia apresentar os cálculos. Vamos fazer uma pausa, então, para a gente dar uma respirada, e a gente volta com a física dos quarks. Hã? É o deutero. Pode. Sim. Sim. Então, eu fico sempre na dúvida como que a matéria que forma a luz